Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa quarta aula aí de Mateco, né? Agora sobre solidificação, dando continuidade ao que a gente viu nas aulas passadas, né? Bem, nas aulas passadas a gente viu inicialmente o histórico, a introdução sobre materiais, depois foquei um pouco mais nos metais, depois no ferro, aço, né? Vimos esse histórico aí da própria exploração dos materiais aí, digamos assim. E nas últimas duas aulas a gente viu sobre a produção do aço, né? Sobre como o aço é produzido, né? Quais são as reações, as etapas pelas quais as matérias-primas têm que passar para chegar no aço, né? Que é desde o minério de ferro, que tem que ser beneficiado, aí no alto forno ele é misturado, digamos assim, reage junto com o coque, junto com o fundente, que é o calcário, gerando o ferro gusa, né? Esse ferro gusa ele vai para a cearia, na cearia ele vai sofrer reações de oxidação de maneira a produzir um aço, né, de boa qualidade, com teor baixo de carbono, né, com a quantidade de elementos de líquido controlados. Tá bom? Bom, e aqui é uma parte que a gente vai falar de solidificação, nesse capítulo de hoje. Né? Por quê? Porque quando o aço sai da cearia, ele sai em formato líquido, né, em forma líquida. Né? Ele pode ser lingotado, obviamente, mas de qualquer maneira, o aço o líquido, né, que sai da cearia, ele vai ter que passar mais cedo ou mais tarde por um processo de solidificação. Né? Então é importante a gente conhecer os aspectos principais desse processo de solidificação. Tá bom? Isso vocês devem ter visto um pouquinho sobre isso em relação a quando estavam vendo o capítulo de transformação de fases no Callister. Mas enfim, vamos lá. Solidificação é uma transformação de fase em que uma massa líquida, onde as partículas atômicas estão dispersas aleatoriamente, passa por um processo de organização em uma estrutura cristalina. O que acontece? Solidificar, quando a gente pega um sólido e um líquido e compara, né, a gente vê que o sólido tem uma estrutura muito mais organizada que o líquido. O líquido tem uma estrutura mais dispersa. Né? Então, para eu pegar um líquido e transformar num sólido, fazer essa solidificação, fazer essa transformação de estado físico, a gente vai ter que criar um arranjo ordenado na estrutura do material, para ele se tornar sólido. Né? Então essa é a estrutura cristalina. Né? A estrutura cristalina é um arranjo ordenado dos átomos ao longo de grandes distâncias atômicas. Né? Então a ideia aqui da solidificação é a transformação de fase, onde eu pego uma estrutura desorganizada e organizo. Tá bom? Quando a gente está reduzindo a temperatura de uma massa líquida, né, e atinge a temperatura de solidificação, essa substância que solidificou, ela estará termodinamicamente estável, né, seja no estado líquido ou sólido. Né, à medida que a gente vai reduzindo. Nesse estágio, né, que ele já está estável, algumas partículas começam a tomar forma organizada, né, quando ela está no estágio líquido. Né. Então, a solidificação não é algo que acontece de uma hora para outra, né, é algo que acontece paulatinamente. Né. O que acontece? O cristal ele não se forma de uma hora para outra. Vão se formar pequenos embriões de cristais. Tá? Embriões, talvez aqui não seja a palavra mais adequada assim, do ponto de vista científico, mas eu acho que do ponto de vista didático fica fácil de entender. Porque embriões, vão surgindo embriões de cristais. Os cristais vão surgindo vários cristais ao longo do material, à medida que a gente está resfriando. Né? Surgindo vários embriões. Né? Esses embriões eles vão se formar e se dissolver constantemente. Até que, em alguns pontos do material, esses embriões vão adquirir um número mínimo de átomos, né, formando um núcleo. Né? Então, esses embriões ali de cristais eles vão formar um núcleo. Né? E é a partir desses núcleos que vão se formar ao longo de toda a estrutura do material que crescerá um cristal. Né? O cristal vai surgir desses núcleos. Né? Então, isso estou pensando no material policristalino, ou seja, um material formado de vários cristais. Né? Mas um material que, no geral, ele é cristalino. Então vão surgir vários embriões aí, né, de cristais. Esses embriões vão adquirir um número mínimo de átomos e vão se tornar um núcleo. Esse núcleo é o que vai crescer para se tornar um cristal, para gerar uma estrutura cristalina. Né? Esse processo de nucleação ele tem envolvido inerente a esse processo um lado termodinâmico muito forte, né? Uma descrição termodinâmica aí muito forte. Né? A termodinâmica por trás disso
é bem complexa, digamos assim. E depende, obviamente, de uma condição termodinamicamente favorável, né? Então, assim, da mesma maneira que a gente vê em termodinâmica, né, as transformações, né, de fase, o que acontece em cada processo, isso tudo vai depender de temperatura e de pressão, mas não só disso, vai depender também de alguns fatores externos, né? A formação dos núcleos ela é favorecida por alguns fatores externos, ela pode ser controlada por esses fatores externos. E para entender melhor isso, essa influência dos fatores externos, a gente tem que olhar para os dois tipos de nucleação, a nucleação homogênea e a nucleação heterogênea. Primeiramente, vamos ver a nucleação homogênea, né? Isso aqui, antes de começar a falar sobre ela, é importante falar que ela não existe na prática. Ela não existe na prática. A mesma coisa que eu falar que existe um processo completamente 100% reversível, né, termodinamicamente, né? A gente faz considerações, hipóteses, né, mas a gente sabe que na prática aquilo não existe, né, no lado da termodinâmica, né? Então a nucleação homogênea na prática não existe. Porém, a gente pode criar situações muito próximas de uma nucleação homogênea, né? A nucleação homogênea ela acontece quando a massa líquida ela é solidificada sem qualquer interferência de agentes externos, né? É como se eu desconsiderasse parede do recipiente, impurezas, inclusões, agitação, força gravitacional. Todos esses fatores eles não podem influenciar no processo de nucleação para que a nucleação seja homogênea. A gente sabe que na prática não tem como, né? Isso é muito difícil. Esses agentes externos estimulam a produção de núcleos cristalinos, né, e, portanto, permitem a produção de cristais de pequeno tamanho para massa em solidificação, né? Esses agentes externos aí que eu comentei, como caso para recipiente, impureza, inclusão, eles vão estimular a produção de núcleos, né? Então, à medida que esses agentes externos vão agindo, eu vou ter mais núcleos sendo formados, né? E, portanto, permitem a produção de cristais de pequeno tamanho, né? Se eu tenho vários núcleos, eu vou ter pequenos cristais, né, formando material policristalino cujos grãos são pequenos. Como eu falei, essa situação, essa condição, ela pode ser produzida de forma aproximada, tentando eliminar os agentes externos, né? E dessa forma, a engenharia hoje ela já pode produzir o que a gente chama de monocristais para diversas aplicações. Só que é importante falar o seguinte, né? Os monocristais, o material que é um monocristal, né? Ele, ele pode ser produzido usando uma nucleação próxima da nucleação homogênea. O que é isso? Como eu não vou ter, teoricamente, a influência de agentes externos, eu vou ter a criação de um núcleo só. E esse núcleo ele vai crescer e formar um cristal só. Então a gente fala que é um monocristal, né? Então isso já pode ser produzido monocristal, tá? Se vocês colocarem no Google aí, imagens, a gente já vê monocristais, existem já. Quando a gente fala de compósitos, a gente sabe que temos os whiskers, né, que podem agir como fibras, né, em compósitos reforçados por fibras. Esses whiskers são monocristais, né, são materiais que são formados de um cristal só, monocristalinos, né? Então eles surgem, eles podem aparecer aí em diversas aplicações, né? Essa situação aí de nucleação homogênea, ela consegue ser simulada em laboratório. Lembrando que ela pode ser simulada, né? Não acontece de fato, né? A bordo das estações orbitais, onde os cientistas aprofundam nas pesquisas de processo de solidificação e produção de monocristais. Essa é uma área da ciência de materiais que vem sendo amplamente discutida, estudada, né, pesquisada, porque tem muita margem de crescimento, né? Isso criar esse monocristal não é fácil, tá bom? Criar um material monocristalino. Na verdade, na prática, do interesse assim, de engenharia, o ideal seria talvez produzir peças monocristalinas, né? Engenharia que eu digo de metalurgia, né? Produzir peças monocristalinas, né? Tem muita aplicação disso aí em questão de ótica, eletrônica, dos monocristais. Se eu conseguisse produzir peças monocristalinas, eu teria mais uma vasta gama de aplicações, mas isso não é uma realidade ainda, tá? A gente consegue produzir materiais monocristalinos, mas peças grandes monocristalinas a gente não consegue. De outra forma, essa nucleação homogênea não é interessante, né?
porque os grãos grosseiros, grãos grandes, eles não conferem boas propriedades dos metais. Isso aqui você pode lembrar lá de ciências materiais, né? Você deve lembrar que tem 3 mecanismos de endurecimento principais, né? Que é citado até no cálice, que é o encruamento, é o refino de grão e endurecimento por solução sólida, né? Ou aí não sei se está endurecimento por solução sólida ou endurecimento por precipitação lá no cálice, mas enfim, tem esses 3 tipos. A gente vê que refino de grão é uma maneira de endurecer o material, de melhorar as propriedades mecânicas dele, né? Então o ideal é que o material tenha grãos finos para ter uma resistência mecânica alta, tá bom? Isso pensando do ponto de vista da mecânica, tá? Existem algumas propriedades elétricas que são beneficiadas por grãos mais grosseiros, por exemplo. Mas não é interessante que a gente tenha grãos grosseiros. Eles não conferem boas propriedades dos metais. Os metais apresentam propriedades mecânicas melhores quando o tamanho de seus grãos é menor, né? Isso é um fato que eu acabei de dizer aqui, né? Questão de resistência, de dureza. Agora, em relação à nucleação heterogênea, né? Como eu falei, homogênea, quando fala homo, a gente pensa mais em uma certa uniformidade, né? Uniformidade na criação do núcleo, um núcleo só, criar um monocristal, né? Heterogênea é a formação de vários núcleos, né? A gente quer a formação lenta do núcleo, né? Para que a gente tenha processo de nucleação acontecendo ao longo de todo o material, né? E tenha a criação de vários grãos, né? Uma granulometria menor, mais fina, né? Portanto, diferentemente da produção de monocristais, na solidificação de uma liga metálica, muitas vezes a gente deseja que uma nucleação aconteça mais lentamente, para que o tamanho dos cristais no interior do metal seja menor. Então, muitas vezes a gente quer uma nucleação mais lenta, tá bom? A gente nem sempre consegue, mas é o que a gente deseja. Nucleação mais lenta. Nesse caso, é estimulada a nucleação heterogênea. A heterogênea que vai me dar essa nucleação mais lenta para que haja tempo de criação de vários cristais. Para ter esse tipo de nucleação, a gente tem que levar em conta a interferência daqueles fatores que eu citei anteriormente, aqueles agentes externos, né? Impurezas, aparelho de recipiente, força gravitacional, né? Então, esses fatores são importantes para a ocorrência da nucleação heterogênea. Tanto que, durante a solidificação, né, vocês vão estudar fundição, acho que em alguma outra matéria aí, né, não vou entrar muito nesse mérito aqui nesse curso, mas a ação de um nucleante, que a gente chama de nucleante, ele favorece o refino do grão em lingotes e peças fundidas. É o que a gente chama de nucleante, né? E quando a gente está fazendo fundição, né, às vezes a gente está querendo produzir uma peça com grão fino. Então isso pode ser conseguido através da adição de um nucleante, né? Ou um inoculante, digamos assim. Então, por exemplo, o titânio e o boro, eles são inseridos em ligas de alumínio para que a gente consiga uma formação do grão mais fino, tá bom? Para que o inoculante seja eficiente, uma de suas características principais é o chamado índice de epitáxia, ou epitaxia, né? Acho que epitaxia está mais correto. Que é dado pela relação E, né, que é o índice, tem que ser igual à diferença entre o espaçamento intercristalino do substrato e o espaçamento intercristalino do metal que se solidifica, né, dividido pelo espaçamento cristalino do metal, né? Esse espaçamento, essa razão, né, de espaçamentos aí, né, vai me dar o quanto que está distante um grão do outro, né? Então, assim, quando esse valor é pequeno, né, eu tenho um alto grau de nucleação. Quando esse valor é alto, eu tenho um baixo grau de nucleação. Quer dizer que os grãos estão bem separados, digamos assim, né? Então, para ter um alto grau de nucleação, para ter uma nucleação heterogênea, para produzir grãos finos, o ideal é que esse valor seja menor que 0,15, ou seja, menor que 15%. Tá bom? Aqui está até escrito errado, gente. É que é substrato, mas é substrato, tá? Bom, depois que os núcleos se formam, né, agora vou olhando para a parte do crescimento dos cristais, né, conforme o calor vai sendo retirado da peça, ele vai perdendo calor, haverá o crescimento dos cristais, né,
pela incorporação à estrutura de partículas originárias do estado líquido. Né? As partículas que estão em estado líquido vão se aderindo aos cristais, formando cristais, vão crescendo à medida que o material vai resfriando. Nesse processo de crescimento ocorrem alguns fenômenos físicos, que são de muita importância tecnológica, né, para os materiais de engenharia. Né? O primeiro deles é a formação de dendritas. Né? O que são essas dendritas? Né? A frente de solidificação de metal ela se dá na mesma direção que o calor é extraído. Né? A frente de solidificação. Porém, o crescimento do cristal ele acontece em sentido contrário à retirada de calor. Então tem essa diferença de sentido, de direção. O cristal em crescimento ele produz ainda ramificações laterais, formando uma estrutura ramificada na forma de uma espinha de peixe chamada de dendrita. Então essa dendrita são as ramificações laterais, né, que aparecem no cristal. O cristal em crescimento vai apresentar essas ramificações laterais, que são as dendritas. Os lingotes comerciais, né, que a gente tem hoje em dia, eles geralmente apresentam 3 zonas de solidificação diferentes. Né, 3 zonas de solidificação. Como a gente pode ver, que tem a zona equiaxial fina, que é a mais que está em contato com as paredes do recipiente. Eu tenho a zona colunar, que é essa zona onde os grãos estão mais alongados. E a zona equiaxial central, que é esse, que é do meio mesmo, onde os grãos estão mais finos, mais bem definidos ali, né, que é a região central. A zona equiaxial fina, que é a zona mais ao lado das paredes dos recipientes, né? Essa zona aparece devido ao grande volume de nucleação que acontece quando o metal ele entra em contato com as paredes frias do molde. Né? Eu tenho um molde. A fundição, vocês vão ver no futuro aí, que a fundição nada mais é que eu pegar um metal líquido, jogar num molde e solidificar ele naquele molde. Então eu tiro o molde e ele vai ter a forma do molde. Essa é a fundição, assim, de maneira bem grosseira, tá, gente? Tem muitos detalhes sobre fundição que devem ser estudados, né? Tem curso aí que provavelmente o pessoal da metalurgia faz um curso inteiro, uma matéria só sobre fundição, tá? É bem complexo o processo. Mas, de maneira geral, é isso. É pegar um metal líquido, jogar num molde, né? Solidificar, né? Claro que tem condições específicas para isso. Retirar o molde e eu vou ter um metal líquido assumindo a forma do molde. Né? O processo de conformar o material. Mas bem, vamos voltar aqui, né? Essa zona equiaxial fina, ela surge quando o metal líquido, né, ele toca nas paredes do molde. Os cristais são pequenos, de forma equiaxial, pois seu crescimento é limitado pela presença de outros núcleos. Né? Eles não vão crescer muito, porque quando ele está crescendo, tem outro núcleo do lado dele crescendo também. Então, o crescimento é limitado. A zona colunar, ZC, ela diz o seguinte: na proporção de crescimento da zona equiaxial prossegue em direção ao interior da peça, né, aquela zona equiaxial que está na parede, à medida que ela está prosseguindo em direção ao interior da peça, os cristais começam a crescer orientados na direção do fluxo térmico, né, como mostrado. Né. Eles vão crescer na direção que está aqui nesse caso que é para a direita. Né. Então esses cristais são mais longe da parede, eles vão se alongar mais. Né. Seguindo a direção de extração de calor, mas no sentido contrário. Tá bom? Porque o calor ele tá perdendo calor para as paredes. Né? Então o crescimento é no sentido contrário. Então aqui, ó, como está mostrado aqui, essa zona que está mais alongada aqui é essa zona colunar. Beleza? Então aqui acho que fica bem claro aquela questão de direção que eu falei. Né? Que a extração de calor, o calor ele está indo para a esquerda. Só que o crescimento aqui é para a direita. Tá? Isso é uma característica do próprio processo de solidificação. A zona equiaxial central, EC, é aquela do meio, né? Quando o líquido interior do lingote chega a ficar super resfriado. Né? Pode ocorrer o que a gente chama de resfriamento equiaxial central no lingote. Né? Então é a parte do meio ali. Né? É importante falar que a gente está falando dessas 3 zonas aí essas zonas aí onde tem... Qual o nome que ele colocou aqui mesmo? Né? Zona de solidificação, isso. Essas 3 zonas de solidificação, elas nem sempre aparecem em todos os lingotes, tá bom? Isso depende do tamanho, presença de nucleantes, do tipo de liga, vai depender de vários fatores. Embora a presença dessas zonas não seja comum em peças pequenas,
a formação dessa estrutura de solidificação torna heterogêneas as propriedades mecânicas de uma peça fundida. O que acontece, né, é que, como você pode ver que naquela imagem anterior, que os grãos que estão em contato da parede, que estão numa zona intermediária e que estão no meio, têm formatos diferentes. Vocês já viram na matéria lá de ciências materiais que a estrutura do material está totalmente relacionada às propriedades. Portanto, se os grãos têm a morfologia diferente, o material vai apresentar propriedades mecânicas diferentes, né, ao longo do seu interior. Então isso é algo que tem que ser evitado, né? Outra coisa que pode acontecer, outro inconveniente, né, nesse caso de solidificação, é a formação de microvazios de contração entre as ramificações dendríticas, né, que acaba reduzindo as propriedades mecânicas de uma peça fundida. Devido à própria contração ali da minha estrutura metálica, né, que quando está em temperatura alta, está numa dimensão, né? Quando a temperatura cai, ele vai solidificar, mas também contrai um pouco. Isso pode gerar microvazios na peça, né? E acaba microvazios pode ser um ponto de nucleação de trinca. Então é algo indesejado, algo que reduz as propriedades mecânicas de uma peça, né? Então é por isso que a fundição ela requer um estudo bem elaborado, porque ela tem muito detalhe que tem que ser bem definido antes de fazer o processo, né? Tem uma maneira ideal de se fazer para atenuar esses defeitos. Bom, vamos lá. Redistribuição de soluto. Solidificação em intervalo de temperatura. Diferentemente das substâncias puras, que solidificam a temperatura constante, a grande maioria das ligas metálicas comportam-se como soluções, né? E, portanto, solidificam-se em intervalos de temperatura, né? É aquela questão, né? A solidificação, né, não é igual... Ela não acontece... Em substância pura, se chegar no ponto da temperatura que ele tem que solidificar, ele vai se solidificar, né? Agora, em metais, né, isso aconteceu ao longo de um intervalo de temperatura. Isso não é algo que acontece imediatamente, né? Tanto que nos diagramas de fase, a gente sempre percebe né, uma... aqui tem a parte do diagrama de fase, né, mostrando o intervalo de solidificação e o coeficiente de partição, né? O coeficiente aí de partição, que é algo relacionado à composição, né? Não cabe muito aqui. Só que o que eu queria dizer é que, dependendo do campo de fase ali, essa solidificação ela pode gerar uma estrutura muito heterogênea em questão de composição, né? Tanto que isso aí fica muito claro quando a gente estuda endurecimento e precipitação, né? A gente sabe que para acontecer endurecimento por precipitação, o limite de solubilidade do material tem que cair muito drasticamente à medida que a temperatura cai, né? E é um requisito para acontecer isso, né? Isso que não em toda liga é possível de ser endurecido por precipitação, né? E bom, vou falar aqui, explicar esse gráfico, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho material líquido e ele vai entrando nesse campo bifásico aqui, né? A estrutura que ele apresenta aqui dentro, ela vai ter duas fases, né, de composições distintas, né? Então, muitas vezes, era para ter uma composição C0, só que eu tenho duas fases presentes aqui, em proporções diferentes e com composições bem diferentes, né? E isso aí vai gerar uma estrutura heterogênea no material. Opa. Esse intervalo de solidificação ele produz um efeito prático conhecido como segregação do soluto, né, que é de grande importância. Uma liga de composição inicial C0 inicia solidificação com a precipitação de um sólido de composição KC0, né, como está mostrado aqui, composição KC0. Como a concentração de soluto no sólido é menor, haverá um consequente enriquecimento de soluto no líquido. Então o líquido vai ficando enriquecido de soluto. À medida que a temperatura vai caindo, mais sólido vai se formando e mais soluto vai sendo transferido ao líquido remanescente, né? Sendo que a concentração de soluto no sólido e no líquido segue as linhas de solubilidade mostradas nesse gráfico aqui, né? Foi a questão da regra da alavanca, que vocês já viram isso antes. Se houver tempo suficiente para que ao longo da solidificação o equilíbrio entre o sólido e o líquido seja mantido, o último líquido a se solidificar terá a composição C0 sobre K.
cuja concentração é muito maior que a original. Observa-se então que o sólido final terá uma composição heterogênea, cujo valor médio é C0. Então aquela questão, devido à própria característica do soluto, dele se relacionar ali com o líquido, acaba que na estrutura final eu vou ter uma composição heterogênea. Né? O valor médio de composição é C0, mas eu vou ter zonas onde a composição é maior e zonas onde a composição é menor. Né? Então vai ter uma gradiente de composição ali. Até na apostila comenta o exemplo do iceberg, né? Que são fontes de água pura provenientes da purificação da água do mar durante o processo de congelamento, né? Que são os icebergs. Mas, então essa segregação ela pode acontecer, né? Como está mostrado aqui embaixo, né? Por causa disso, quando ocorre a solidificação de uma peça metálica ou lingote, haverá então a ocorrência do fenômeno chamado de segregação do soluto, né? Formando regiões no interior da peça com concentrações diferentes de soluto. Tá bom? Como está mostrado aqui. Né? Está mostrado a seguir aqui, mas na verdade é nessa imagem aqui. Né? Tem partes diferentes da estrutura, tem uma composição diferente. Né? Esse aqui é o exemplo de uma das características estruturais de um lingote grande de aço acalmado. Esse aço acalmado aí, gente, é sobre a característica que o aço ele tem quando ele sai da aciaria. Né? Se ele está muito efervescente, a gente fala que é um aço efervescente, que ele está com um aspecto mais calmo. Assim, a gente fala que é aço acalmado. Né? Como em peças fundidas pequenas, o restauramento é rápido, esse fenômeno não é muito sério, porque não dá tempo disso acontecer, não dá tempo de ter essa segregação. Também no processo siderúrgico, esse fenômeno só é levado em consideração em plantas de aços especiais, onde o lingotamento convencional é obrigatório. Então isso é só levado em consideração em algumas plantas específicas de aço. Né? Onde existe lingotamento contínuo, o problema de redistribuição do soluto também não é considerado. Tá bom? Então aqui é tudo muito rápido, né? É a questão do resfriamento. E o resfriamento rápido ele inibe esse problema. Porém causa outros também, né? Então é difícil falar o que é bom. Né? Porque depende muito do material, das condições de resfriamento, do que você deseja no material. Por exemplo, o resfriamento rápido ele pode ser bom no sentido de não gerar, não causar segregação. Porém, ele pode ser ruim no sentido de gerar tensões internas. Né? Então, tudo tem seu lado positivo e negativo. Aí tem essa imagem aqui mostrando as regiões do material aí, né, com segregação, né? Uma região, um material muito heterogêneo, digamos assim. E da liberação de gases, né? Para fechar aqui a parte de solidificação, vamos falar sobre liberação de gases. Da mesma forma que temos uma grande quantidade de gás dissolvido em refrigerante, os banhos metálicos também conseguem dissolver gases. Isso é importante falar. A solubilidade dos gases dos metais normalmente é reduzida pelo abaixamento da temperatura. Né? O que acontece? Quando eu tenho um banho metálico quente, né, em alta temperatura, eu vou ter gás dissolvido nele. A solubilidade dos gases dos metais, ela reduz à medida que a temperatura vai baixando. Então, o que pode acontecer é que durante a solidificação vai haver uma redução drástica de solubilidade. Né? Então, eu vou ter gás aprisionado no interior de um material sólido, né? Que a gente chama de inclusão. Tá bom? Como consequência, haverá a formação de bolhas gasosas vizinhas ao processo de solidificação. Tá bom? E esses vazios internos ali a gente chama até de inclusão. Né? São bolhas de gás que ficam presas dentro do sólido. Tá? O metal solidificado tem uma quantidade de bolhas de gás tanto maior quanto for a quantidade de gás dissolvido no líquido. Né? Então, eu vou ter indícios que vai se formar gás no sólido se tiver muito gás dissolvido no líquido. Essa bolha pode escapar, porém, na maioria dos casos, fica aprisionada no seu interior, causando vazios internos. Né? Esses vazios internos são muito danosos, são concentradores de tensão. Né? Quando a tensão é aplicada, ele aumenta a tensão. Né? Então a trinca começa nesses vazios. As trincas. Né? Esse é um grande problema quando se trata de fundição também, né? Que é o problema dos gases. Né? Porém, existe a possibilidade de se retirar esse gás dissolvido.
ainda quando está no estado líquido. Né? Como que a gente pode retirar o gás do interior do banho líquido de metal? Né? Existem alguns métodos. O primeiro deles é adicionar elementos que vão reagir com os gases. Né? Eu adiciono elementos que têm alta afinidade com o gás dissolvido, né? Então ele vai tirar esse gás de lá de dentro. Né? Vai gerar um composto que vai ser expelido aí, que vai ser eliminado para a atmosfera, ou enfim. Outra maneira de se fazer isso é retirar os gases dissolvidos pelo borbulhamento de um gás inerte em banho de metal fundido. O que é isso? É eu borbulhar gás inerte lá dentro. Né? Esses gases inertes eles vão agitar o meu metal líquido e vão fazer com que o gás que está lá dentro seja liberado. Né? O gás inerte não vai reagir com nada lá dentro, mas ele vai movimentar aquilo de maneira a levar essas bolhas de gás para a superfície. Então, por exemplo, as ligas de alumínio são desgaseificadas pelo borbulhamento de argônio, nitrogênio ou cloro para remoção do hidrogênio dissolvido. Tá? O cloro não cabe ali como gás inerte, mas também pode ser usado para isso. Tá? Nos lingotes de aço pode ocorrer a combinação de carbono com oxigênio, formado nas proximidades da parede do lingote, formando o monóxido de carbono. A consequência desse fenômeno é uma redução do carbono na superfície do lingote, melhorando o acabamento superficial durante a laminação. Né? Então eu vou ter um acabamento superficial melhor, né? Devido a essa combinação de carbono com o oxigênio que está próximo das paredes. Esse fenômeno também vai causar uma turbulência durante a solidificação, no que a gente chama de aço efervescente. Né? É um líquido meio turbulento. Né? Se a gente está acostumado a ver com a questão de turbulência em fluidos, talvez não caiba no conceito de fluidos, né? Mas é um líquido que está turbulento. Né? Está agitado. Né? Essa agitação ela destrói a zona de solidificação, conforme visto anteriormente. Né? Então é por isso que aquela imagem era de um aço acalmado. Tá bom? E bom, gente, essa aula aqui, a ideia geral dela era passar assim, o básico do que acontece na solidificação. Como eu falei com vocês, essa aula aqui é até curta, né? Questão de solidificação, de fundição, isso vai ser visto para frente quando vocês estudarem processo de fabricação. Vocês vão ter uma aula só sobre fundição, né? Não uma aula só, mas um conteúdo só sobre fundição. Fundição em areia, fundição sob pressão, enfim, tem vários tipos de fundição que vocês vão estudar isso mais profundamente, esses fenômenos relacionados à fundição, ao processo. Aqui é importante saber que a solidificação ela tem que ser feita de maneira adequada, né? Porque não adianta eu produzir o aço de maneira perfeita no alto forno, ter um mau cuidado com ele na cearia e chegar e fazer uma solidificação mal feita. Né? Tem que tomar cuidado com esses defeitos, como inclusões e segregação, que pode aparecer na estrutura do material. Então isso é um cuidado que deve ser tomado também na formação de lingotes, tá bom? Mas é isso, gente. Então a gente encerra essa parte de solidificação no capítulo 3 da apostila. Vocês vão ver que a partir da próxima aula a gente vai voltar um pouquinho em alguns conceitos que vocês já viram antes, que é do diagrama ferro-carbono. A gente vai falar mais sobre ele, mais profundamente sobre ele. Né? Agora que a gente está focando no aço, é impossível a gente não falar sobre esse diagrama. Então as próximas 3 aulas são sobre isso. Né? E explorar também a parte do diagrama que a gente não vê lá no Callister, né? Que é a parte dos ferros fundidos, né? Que é a parte de 2,11 até 6,7% de carbono. Falar sobre aquelas reações eutéticas, né? Que a gente foca muito na eutetóide, não falamos da eutética, lá em cima, né? No diagrama de fase. A gente vai falar um pouco sobre isso aí durante as próximas aulas, tá bem? Então é isso aí, gente. Tenha uma boa semana e até a próxima.